Boa tarde, minhas queridas, meus queridos, vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo. Queremos te desejar um dia muito feliz e um resto de dia mais feliz ainda. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos aquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas através do livro da Joyce Meyer, né? Que começou lá atrás, né? Amém. Mas antes de tudo, boa tarde. Cumprimentos. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todas as amadas e os amados também aí desse lado. Amém? Aqui estamos uma vez mais para podermos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e deste livro maravilhoso, que nos tem direcionado numa direção tão profunda, Sim, não é? sim. E damos graças a Deus por isso, não é? É como e eu aqui sempre estamos. falo, né? Nós estamos numa viagem de autoconhecimento. Isso, né? Verdade. Entendendo como funciona a nossa mente, como é poderoso, como são poderosos os nossos pensamentos. Amém, né? amém. E temos, além da Bíblia, que é o nosso primeiro Isso. manual, ele é o primeiro, porque ele é o manual do nosso fabricante, Com certeza. do nosso Criador. Verdade. Temos esse livro, que é o segundo já da série, não é? Sim, A sim, primeiro sim. foi a batalha que se trava na nossa mente. E esse, né? Os pensamentos poderosos. É verdade. E é tremendo, porque ainda nós nem chegamos nas estratégias, né? Nós nem chegamos nas 12 estratégias. Ainda só vamos nas regras, Nós não é? estamos nas regras. Yeah. E sabe, apóstolo, eu estava meditando sobre regras. Nós somos mães, Sim. né? E nós sempre colocamos regras nas nossas filhos. casas, não é? Sim. Que os nossos filhos tinham que cumprir. Sim, certo. Então já parte daí que regra não é uma opção. Não. Regra não é opção. Regra existem para serem cumpridas. Não é? Certo. E nós já vimos 3 regras. Vamos na quarta, não Né? é? Nós vamos na 4ª hoje. Então, vamos recordar as 3? Vamos recordar as 3, Então, então. vá lá, apóstola, fala para Então, nós. a primeira regra com que nós iniciamos este livro foi: mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. Isso. Depois, a segunda regra foi: entenda que os tempos de dificuldade não vão durar para sempre. Ok? E depois a terceira regra, que foi a semana passada, foi: não tome decisões importantes durante uma tempestade. Poxa. Ok? Porque nós estamos sempre repetindo, né? Porque isso tem que ser gravado na nossa mente e no nosso coração. É mesmo, com Não certeza. E hoje temos então a 4ª regra, que é: permaneça em contacto com a torre de controle. Uau! E é tão tremendo, né? Porque ela faz a relação com desde o começo desse livro, ela começa a falar sempre da nossa altitude, né? Que os nossos pensamentos têm que ser bem altos, porque dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, elas determinarão a nossa altitude. Isso. E quando chega na regra número 4, ela fala da torre de controle. Não é? Verdade. E a torre de controle serve para conduzir, para isso, guiar, não direcionar o avião. Isso. Não é? Porque o piloto, quando está no avião, ele não tem visibilidade, não é? Nenhuma. Sabe, quando eu chego no aeroporto e a gente fica no portão de embarque e o avião está lá já preparado para receber os passageiros, receber a cada um que vai viajar, e a gente olha pela janela e você vê que o piloto que está ali no cockpit, ele é tão pequenininho perto daquela máquina, né? Daquela aeronave enorme. Verdade. E a janelinha é muito pequena. E depois tem aquele bico do avião que ele não vê nada. Porque a visibilidade não é assim tão boa, não é? E quando nós estamos dentro do avião, se você abre o store da sua janelinha, você não vê nada. Você vê nuvem, né? E nada mais. É verdade. Não é? Então, só que aqui em terra,
Existe uma equipe que são os controladores, né? Que estão numa torre de controle, são os controladores do tráfego aéreo. E, na verdade, poderíamos dizer que eles têm na mão o controle, não é? A viagem, não é? Daquele avião, não é? Isso. Que acabou de descolar, não é? É como se eles fossem, vamos dizer assim, o GPS do piloto, não é? piloto. Do próprio Hoje avião. nós temos o aplicativo, né, que chama lá aquele Waze, que eu uso muito, que eu acho ele muito prático. Então, quando você quer ir para um lugar, então você digita lá onde você quer ir, o endereço, e de repente tudo aparece. E aquela controladora vai dando as coordenadas. A tantos metros, vire para a direita, tantos metros, né, na segunda, ela vai dando as coordenadas. E eu estava olhando hoje, eu fui ver no Google, eu queria ver uma tela, porque ela fala aqui dos controladores de voo, né? Então que eles ficam lá e são eles que dão todas as coordenadas, verdade. as instruções. E o que o piloto tem que fazer? Tem que obedecer, não é? E olha a palavra-chave aqui. Obedecer, é verdade. E quando eu vi aquela tela, apóstola, eu falei, meu Deus. E ele começou a explicar, sabe? Uma linha reta significa isso. O tracejado significa... Olha, esse aqui é o céu. No caso, eu estava vendo o céu lá de São Paulo. Porque eu entrei no primeiro que teve e apareceu lá de São Paulo. Então, aqui você está vendo? Na tela. Aqui é o litoral de São Paulo, aqui é a Ilha Bela. Ele foi mostrando. E ele começou a mostrar depois. E aqui é o céu. E eu falei, cada pontinho aqui, ó, é uma aeronave. Apóstola. São centenas, não Sabe? é? Centenas e centenas. Então, na verdade, o que é que nós podemos concluir? Que é claro que o piloto e o copiloto são importantíssimos na aeronave, não é? Sim. Porque, pronto, tem toda uma funcionalidade dentro da aeronave. Mas os controladores, não é? Da torre de controle, Responsabilidade. eu creio que eles têm toda uma responsabilidade nas mãos Muito de controlar aquele avião, não é? Sim, porque lá em cima nós não temos placas indicativas. Sinais de trânsito. Não é? temos, não temos. Sinais de trânsito. Mas os verdade. controladores sabem. Pois, são esses qual é a sinais de rota, trânsito. para onde eles têm que virar, quantos graus, para que não haja choques de aeronaves. Porque tem aeronaves em diferentes rotas, em diferentes altitudes e cruzando o céu para todos os lados. Verdade. Então a responsabilidade está nas mãos destas pessoas, dessa não é? pessoa. Porque somente os controladores, como ela diz aqui, é que tem a visão total, a visão ampla do que está acontecendo naquele céu. Sim, porque os pilotos não conseguem ter essa visibilidade, não é? E aí eu pergunto, quem é que tem a visão ampla do que aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá nas nossas vidas? É Deus. É Deus, claro, com toda a certeza. Só Ele. É verdade. E aí ela fala que nós não podemos perder contato. Não podemos perder o contacto com a torre de controle, não é? Ou seja, temos que estar conectados, não é? Isso. Permanentemente conectados. E eu, em virtude de, ultimamente, viajar muito para o Alentejo, vejo muitos campos, não é? Sim. E, na verdade, tudo tem um ciclo, não é? Tem um ciclo, assim como o avião, não é? Que levanta voo, não é? De um certo país, não é? Voa, não é? E depois aterriza num outro país, não é? Esse é um ciclo, não é? Sim. Início, meio e fim. Isso. E assim é a nossa vida também, não é? Com certeza. Eu vejo assim a nossa vida. E em virtude, o que eu estava a dizer, em virtude de eu viajar muito para o Alentejo ultimamente, eu vejo aqueles campos cheios de vinha, não é? As videiras que
não é? Por onde a gente passa, por onde a gente olha, só vê aquela vinha, não é? E a videira, ela tem um ciclo, Sim. não é? Ela tem uma época do ano em que ela tem as folhas muito verdinhas, Isso. não é? Que a Sim. gente passa e é um encanto ver tudo verde, não é? A vinha toda verde. Depois tem a época do fruto, Sim. não é? Da uva, não é? Que fica pendurada naquela vinha, Lindo. linda. Tem a época de colher o fruto, não é? Isso. E tem a época que está agora, neste momento, do outono, a folha a cair, não é? E Jesus diz que Ele é a videira, Pois. não é? E assim como a videira, ela tem um ciclo, nós também, nossa vida, temos um ciclo. E Ele diz que se nós estivermos enxertados na videira, não é? Nós somos os ramos, estamos enxertados na videira, nós damos fruto. Então, trazendo para a nossa vida, tudo tem um ciclo na nossa vida. Muitas vezes nós queremos ver só aquele ciclo das folhas verdes, Pois como é. a videira, não é? Ou queremos ver aquele ciclo só do fruto. Do fruto. Mas quando vem o ciclo da folha cair, a gente não gosta muito, não E é? quando vem aquele ciclo que parece que elas estão todas mortas, não é parece. Parece. Porque no próximo ano Ela volta. volta tudo de novo, não é? Assim é a nossa vida. Nós temos fases da nossa vida, nós temos ciclos da nossa vida que parece que tudo vai bem, parece que está tudo tão verde, tão florido, Pois é, não é? E nós queremos manter-nos, Isso. não é? Nesse ciclo, Exato. não é? Exato. E depois, quando vem o ciclo de cair as folhas, nós nos entristecemos, não é? Nós muitas vezes nos amarguramos, porque já não vemos a vida tão verdinha como no início, não é? Sim. Mas não nos podemos esquecer que no próximo ciclo, o verde, Voltará. o florescer, o dar o fruto, voltará, não é? Exato. Mas para isso, Nós temos de estar conectados isso. com a videira, Exatamente. que é Jesus, não é? Como diz, eu escrevi aqui, como diz em João 15:18, Isso. eu sou a videira, não é? Isso. Então, nós temos de estar conectados, assim como como o piloto, não é? Do avião, Está conectado à tem torre. que estar conectado com a torre. E obedecer as instruções recebidas. É isso aí. Esse é o segredo. É isso aí. O segredo está no obedecer as instruções. Com certeza. Por quê? Ele está lá, o piloto, ele sabe pilotar aquela aeronave, ele sabe que tem torre de controle que está dando a direção para ele, mas se ele resolver fazer por conta própria, Isso. ele pode ser a causa da morte de muitas pessoas. É verdade. Não verdade. é? Então ele tem que depositar a Confiança. confiança dele em um controlador Isso. de tráfego aéreo. É verdade. Não é? Então tem que estar em contato direto e tem que depositar a confiança. E muitos podem estar perguntando, mas como que eu posso estar conectado? Né? É. Então, como que eu posso estar conectado com Deus? Para começar, Sim. é como você falou, é só através de Jesus. Isso. Verdade. Mas através de Jesus, é em Jesus que nós temos que nos conectar, não é? Sim, não, para eu me conectar com Deus, Isso. eu tenho que estar em Jesus. Em Jesus, enxertado em Jesus. Isso, não e é? para eu estar enxertado em Jesus, ser um com Ele, Isso. eu tenho que reconhecê-lo como meu Senhor da e minha Salvador vida. da minha vida. É Não verdade. é? Então, o primeiro passo, porque assim, mantenha-se conectado com Deus o tempo todo. É possível? É possível. Sim, claro que é. Claro que é. Claro que é. Mas o próprio Senhor Jesus, que é a videira e nós somos os ramos enxertados, graças a Deus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso. Então, para eu estar conectada o tempo todo, nesse tempo que nós vivemos, como nós ouvimos no domingo, você que não viu pela internet, você pode procurar lá
também, porque a palavra de Deus nunca é demais. É uma forma de você estar conectado. Isso. Aliás, é a forma, É a forma. de você estar conectado com Deus. A palavra de domingo da Igreja Cristã do Renovo foi: no mundo que nós vivemos, um mundo de incertezas. Hoje nós vivemos verdade. um mundo de incertezas, não é? Sem saber o dia de amanhã, não é? Nós estamos verdadeiramente vivendo um dia de cada vez, né? Verdade. Mas com uma certeza, que esse nosso voo vai chegar no destino final. Isso. Porque nós estamos conectados Com certeza. com aquele que tem o controle. É interessante que eu estava meditando na palavra e eu li em Salmo 107, versículo 28. Eu vou procurar para ler, bispo, que eu achei tão interessante. Salmo 127. Vamos lá, rapidamente aqui a palavra, porque é por ela que nós nos alinhamos, não é? Sim, sim, só por ela. Ela é a regra de... O Salmo 107. Vamos lá, rapidamente. Ora, e o versículo 28 a 30, que diz assim, achei tão interessante isto. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Agora o 30, repare bem no 30. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Olha lá. Já viu? Olha que coisa linda. Que interessante. Muito. Nós nos conectamos com Deus, não é? Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade, Ele traz bonança, não Certo. é? E nos leva ao porto desejado. Portanto, Ele nos leva aonde nós desejamos chegar, não é? Exato. Em segurança. Assim Exato. como aqueles controladores aéreos, não é? Isso. Levam aquele avião a porto seguro, ou não é? Ou Ao aterrar, aeroporto. não é? Aterrar em segurança, Em segurança. não é? Aterrar... Porque eles não só veem o que está acontecendo lá em cima, Claro, como também eles ficam o que observando está em terra. obstáculos aqui Sim, embaixo. sim, Não é? com certeza. Então, assim é o mas- nosso Deus, não é? assim é o nosso Deus. Ele vê todas as Sabe, coisas, não é? Ele está trabalhando no nosso emocional, no nosso espiritual, naquilo que nós não conseguimos ver com esses olhos, mas também está cuidando de cada detalhe da nossa vida natural. Porque, vejamos assim, o piloto, enquanto está no avião, como nós acabamos de referir, não é? Ele não consegue ter, não é, visibilidade, não é? Mas os controladores conseguem, Eles têm, não é? eles têm. Então, eles têm que confiar naqueles controladores aéreos, não é? Que apesar de eles estarem naquela altitude, não é? Transportando aquele avião com todos aqueles passageiros, eles têm que manter a confiança nos controladores aéreos que eles vão chegar ao destino e aterrar em segurança, Sim, não é? sim. Mas eles não estão vendo. Não. Eles não estão vendo. Eles têm que confiar no controlador aéreo. Assim somos nós, amados. Nós não podemos até não estar vendo, Isso. não é? Para além dos nossos olhos físicos, Isso. não é? Além das circunstâncias. Além das circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias elas nos cegam, não é? Elas nos tiram do foco, mas se nós mantivermos a nossa confiança e nos mantivermos conectados com Deus, Ele vê mais além. Isso. Ele vê um todo. Um todo. Ele vê o todo que nós não conseguimos ver, Isso. não é? Porque Deus sabe o dia da manhã. Deus conhece o dia da manhã. Nós não conhecemos nem o próximo minuto que iremos viver, não é? Quanto mais o amanhã. Mas Deus conhece o teu amanhã. Isso. Deus conhece o que tu precisas amanhã. Deus conhece o que tu precisas hoje, Isso. não é? Exatamente. Assim como os controladores, eles sabem o que transmitir ao piloto, não é? Para que eles cheguem em segurança, no lugar certo, não é? Assim é o nosso Deus. Sem contar que os controladores, para eles serem controladores, eles tiveram que ser muito disciplinados no estudo, porque eles têm que conhecer todas as rotas,
tem que se esforçar em aprender outros idiomas, Isso. principalmente o Claro, inglês. claro. Eles têm que saber, porque ele vai se comunicar com Sim, pilotos sim, de tudo sim, quanto sim. é nacionalidade. Então, eles têm que ter um esforço, ele tem que ter controle emocional, ele tem que ter perspicácia assim, de resolver situações rapidamente. Sim, sim, sim. O nosso Deus tem tudo isso sobrando. Amém. Porque se o ser humano consegue ter essas capacidades, é porque Deus tem Com certeza. capacitado. É verdade. Então é nele que nós temos que depositar a confiança. Porque, como diz aí no Salmo, ele vai fazer. Vai. Você vê que ele não promete que nós não passaremos por tempestade. Não, ele diz que faz cessar. Ele faz cessar. Ele faz cessar a tormenta. Então, olha lá. Então ele está falando, olha, você vai Vai passar. passar. Mas olha, eu vou fazer cessar. É aquela regra que nós já vimos. Olha, essa tempestade tem um tempo. Ela Tem tem um ciclo. Um ciclo. Tem um ciclo. Tem um ciclo. Ela começou? Como a tempestade que, não é, que passou esta semana aqui no país, não é? Sim, sim, sim. Que na terça-feira foi assim um dia de tempestade. Foi, não é? foi. Mas, Foram- depois, na quarta-feira, Na já quarta estava um já dia de saiu o bonança, o sol. sol brilhando, Pronto, não é? isso. Então, teve um ciclo essa tempestade, não é? Exatamente. Passámos por ela, não é? Isso. Houve alguns estragos, é verdade. Mas no dia a seguir saiu o sol. O sol. E veio a bonança, não é? Exato. Como o Senhor aqui nos diz, faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Calma as não ondas. É? E as ondas aí, acalmaram. aí o mar, a tempestade se transforma naquele mar que faz aquelas marolas gostosas. E aí ele nos leva a Porto Desejado. A Porto A Desejado. Porto Desejado, não é? Que sabe que é um porto seguro. Seguro. É isso. segurança. Yeah, né? verdade. E aí, Mesmo. você pode estar perguntando assim para mim, tá? Mas eu tenho Jesus. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Mas o que eu tenho que fazer? Como que eu me mantenho 24 horas conectado com Deus? Tem como, né? Tem como. A primeira coisa é a oração. A oração, verdade. Não tem. Não tem como. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem o que é uma oração. Isso também. Não é, É, apóstola? verdade, verdade. Porque, normalmente o que é que as pessoas interpretam por oração? Que são palavras repetidas, Sim, não é? vãs São vãs repetições. repetições. E o Senhor diz que não são Não, vãs repetições, não. não é? A oração é eu conversar com Deus. Isso, não é um é? É eu me diálogo. conectar com Deus. É um Isso, diálogo com diálogo. Ele, não é? Isso. Das minhas fraquezas, do momento em que eu estou vivendo, não é? Colocar diante de Deus a situação que eu estou vivendo, conversar com Ele, não é? Isso. Assim como nós conversamos com o nosso Pai natural, não é? O nosso Pai carnal, quando nós... Assim como nós estamos conversando. Nem mais. Pronto. Nem mais, é verdade. É diálogo. E diálogo é assim. Quando eu falo, você para e me escuta. Isso. Quando você fala, eu paro e Isso. escuto. Então, em Jeremias 29:12 diz: orareis a mim e eu vos ouvirei. Pronto. Não é? Isso. Então, eu oro ao Pai, eu converso com o Pai, Isso. eu converso com Deus e Ele me escuta Ouve. e Ele me ouve. E aí não você é? tem que dar um tempo, esperar e para ouvir ele falar com você. Pois é, que nós seres humanos temos alguma dificuldade, não é? Exatamente. Em parar para escutar, não é? Mas isso se dá com disciplina. Uhum. Nós conseguimos chegar nisso com disciplina. Então nós já vimos que a oração é a primeira estratégia para você se manter conectado. Eu digo assim, a oração é o fio condutor, Sim. não é? Que nos liga ao Pai, não é? É um fio condutor. Então, como é importante nós termos tempo para a oração, Sim. não é? Porque se na verdade a oração é o que me liga a Deus, Isso. não é? Se eu quero estar conectada com Ele, então eu tenho que tirar tempo Isso. para orar. Exatamente. Não é? O dia tem 24 Isso. horas, Exato. não é? E muitas vezes, creio que você também já ouviu, Bispa, as pessoas dizerem: ai, mas eu não tenho tempo para orar. Já alguma vez ouviu? Já. E o dia tem 24 Tem horas. 24 horas, temos Não é? tempo para ver televisão,
para ir no Rio Sul, no shopping, na zona comercial. Temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para comer. Temos tempo não para é? comer. Achamos que realmente a hora da refeição é tão primordial para nós, Exato. tão vital para nós, a hora da refeição. E nesse momento você está conectado porque você vai orar para Deus. Sim, também. Agradecendo a Deus. Com Porque certeza. Oração não é só pedir. Oração também é agradecer. Com certeza. E deveria ser mais. Deveríamos tirar mais tempo para agradecer, não é? Orar sem cessar e agradecer em todo o tempo. Agradecer em todo o tempo a Deus, não é? Porque Deus... Assim, Deus sabe o que nós precisamos. Com certeza, mas Ele quer que nós falemos. Mas Ele quer que nós falemos, não é? Mas Ele também quer que nós sejamos gratos por aquilo que Ele fez. É como um pai, não é? Um pai até sabe o que o filho precisa, não é? Mas o pai gosta de ouvir o filho pedir, não é? Com carinho, com amor. Pai, olha, eu precisava de uns ténis novos, pai. Será que não me podes comprar? Não é? O pai gosta de ouvir, não é? O nosso Pai Celestial é assim também. Ele gosta de ouvir, Ele gosta de nos ouvir conversar com Ele. Porque na realidade o que Ele quer comigo e com você é relacionamento. É relacionamento, é verdade. E nenhum relacionamento consegue subsistir se não tiver diálogo. Com certeza, com certeza. Então, o nosso diálogo com Deus, a nossa oração com Ele, a nossa conversa o tempo todo. Não precisa de ter um lugar específico, não precisa de ter uma posição física específica. Em todo tempo você pode estar conectado com Deus, agradecendo a Deus. Sabe? Ao fazer a sua comida, você agradecer a Deus porque você tem a comida para pôr na mesa. Amém. Né? Amém. Agradecer a Deus porque você tem saúde, porque você tem, sabe, uma roupa para vestir. As mínimas coisas, as mínimas não é? coisas. Porque se nós não soubermos ser gratos a Deus nas mínimas coisas, como é que Deus vai colocar grandes coisas nas nossas mãos? Isso. Não é? Muitas vezes nós queremos logo as grandes coisas, Exato. não é? Mas quando Deus nos dá uma pequena coisa, quando, sei lá, até somente quando nós nos levantamos, não é? Agradecer pelo dia que Deus nos está a conceder. Só por ter acordado, né? Só pelo facto de ter acordado, só pelo facto de nós respirarmos. Exato. Não é? Só isso é facto de nós podermos agradecer a Deus, estarmos gratas a Deus, não é? Exatamente. Outro ponto que nós fazemos isso e incentivamos as pessoas a fazer, incentivamos você também que está nos ouvindo a fazer, além da oração, tire também aquele tempinho para você ler e meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. Amém. Não é, apóstola? É verdade. Sabe, lá em João 5,39, Jesus estava falando assim, olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Né? Amém. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, é que testifica tudo isso que nós estamos falando. Com certeza. Então, ela vai nos levar para cima. Ela vai falar que que Ele nos dá asa como águia. Ele vai falar para nós que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Isso. Não é? Então, a palavra de Deus, a leitura e a meditação na palavra de Deus vai acabar culminando num ponto primordial, que sem esse ponto primordial, nem a oração e nem a leitura e a meditação funciona, que é a fé. Claro. Não é? Certo. Por quê? Sim. Não adianta eu orar se eu não estiver acreditando naquilo que eu estou orando. Verdade. Não adianta eu ler e meditar na palavra se eu não creio naquilo. Não, a palavra de Deus diz que a fé vem e vem pelo ouvir pela palavra. Verdade. Então é a palavra. Caminham juntas, não é? A oração com a fé. Oração e fé. Oração sem fé é vã repetição. Isso. Sabe, não vai me levar a lugar nenhum. Sim, e eu não ter fé, ou não crer naquilo que eu estou orando, também não vai surtir efeito, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Claro, mas muitas vezes também, o que é que leva também muitas vezes as pessoas não progredirem, não é? Porque as pessoas também não conhecem as promessas de Deus para elas, porque não é? não leem e não meditam. Porque não basta só ler. Não, tem que meditar. Tem que meditar, não é? Tem que tomar posse e tem que a leitura, ela tem que não só ficar na nossa mente, não é? Mas ela tem que descer ao nosso coração, não é? A leitura fica só na mente.
quando eu paro e fico meditando naquilo, ruminando, é quando cai no meu coração. É verdade, Não é? verdade. Então é mesmo. leitura e meditação. Eu vou meditar. Senhor, fala comigo. O que o Senhor está querendo falar comigo aqui? Mostra para mim. Muitas vezes, sabe, engraçado, que eu, quando estou lá no Alentejo, eu olho assim à volta e consigo ver, não é, a grandeza de Deus, não é? Pois. Em tudo a gente pode ver a grandeza de Deus. Sim. E agora, ao referir o ruminar, nós temos algumas cabras, não é? E o que é ruminar? Eu vejo assim lá no campo as cabras a comerem, não é? Elas vão comendo as ervinhas, comendo, e depois, ao fim de um pouco, vejo-as assim, já deitadas assim em cima de uma pedra, e vejo elas ali tempo e tempo. Mas o que é que elas estão fazendo? Elas estão ruminando, não é? Elas estão trazendo Isso. à boca a erva que comeram. Aquilo que engoliram. E ruminam. Para aproveitar tudo. Para que tudo seja aproveitado, não é? Isso. Assim é a palavra, assim deveria ser com a palavra, não é? Nós meditarmos na palavra, nós tirarmos tempo para meditar na palavra e depois ruminar aquilo que lemos, Isso, não é? isso. Para que ela fique bem entranhada no nosso coração, para quando nós menos esperamos, porque muitas vezes as situações vêm até nós quando nós menos esperamos. Sim. Não é? Tempestades não avisam, A tempestade não avisa, não é? Nós temos a palavra no nosso coração, Sim. para podermos aplicar a palavra no momento certo, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, não é? Porque é importante, porque eu só vou conectar-me com Deus se eu realmente estiver a palavra dele no meu coração. Exatamente. Porque como é que eu vou ter relacionamento com alguém que se eu não conheço? Você não conhece. Não é? Eu só vou conhecer Deus através do relacionamento que eu tiver com a palavra dele, ou seja, com a Bíblia, não é? Isso. É só assim eu vou conhecer Deus. Só assim eu vou conhecer as promessas que Ele tem para mim, não é? Exato. E só assim eu consigo chegar ao porto seguro, não é? Como diz a palavra, ao porto desejado, porque eu tenho contacto, eu estou conectada com Ele. Exato. Não é? Exatamente. Só dessa forma eu consigo chegar ao tal porto que tanto eu desejo. Exato. Porque nós desejamos chegar ao bom porto, não é? Nós desejamos que a nossa vida chegue ao bom porto. Mas a nossa vida só vai chegar ao bom porto quando realmente nós tivermos este fio condutor sem interrupções. Exatamente. Não é? Como muitas vezes o telemóvel faz aquele... Não é? São interferências, não é? Que nós temos que eliminar da nossa vida. Então nós temos que nos disciplinar. Sim, é uma disciplina diária. Para nós mantermos esse contato direto com a torre de controle, né? Para aquele que controla tudo, aquele sabe que tem os nossos nomes gravados na palma da sua mão, sabe? Por aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, sabe? Para nós termos esse contato, nós temos que ser disciplinados, né? Porque Ele não nos perde de vista, mas nós vivemos perdendo Ele de vista. Conseguir disciplinar as nossas 24 horas, exatamente. Não é? Ele está sempre com o ouvido inclinado, Ele está sempre com os olhos postos em nós, mas muitas vezes nós nos deixamos abater pelas circunstâncias. Envolver pelas circunstâncias. E como Pedro, acabamos afundando, porque desviamos o nosso olhar e não obedecemos as ordens, né? Porque até os pilotos enfrentam tempestades lá em cima. Sim. Eles podem sair eles saem de um país, de uma cidade, em tempo bom, e de repente lá em cima vem turbulência. É verdade. E às vezes não só a turbulência, vem tempestade. E muitas vezes o controlador do tráfego vai mudar a rota dele, vai mudar a altitude dele. Se nós permanecermos nessa postura,
remirmos o nosso tempo, Amém. separarmos um tempo de oração, de diálogo com Deus, onde eu vou abrir meu coração, onde eu vou ler e meditar na palavra, Isso. fazendo com que a minha fé cresça, porque a fé vai crescer. Sim, com né? certeza. O que vai acontecer? Eu vou estar sensível à voz do Senhor. É. E muitas vezes Ele vai me dar uma ordem. Vai para cá, vai para lá, fique parado onde você está. E nós temos que fazer, porque se o piloto não obedecer, vai acontecer um acidente. Com certeza, corre Se vários nós- riscos. Se Aham. nós não obedecermos, Assim como nós, não é? Se não obedecermos, sofreremos sofreremos consequências. as consequências, não é? Muitas vezes nós deixamos-nos abalar, não é? Pelas circunstâncias. Isso. Deixamos a nossa mente vaguear, não é? Isso. Porque a nossa mente, a gente sabe que a nossa mente, ela é um cavalo de batalha, não Meu é? Deus, Se nós a deixamos solta, quando vem uma situação mais difícil, não é? Nós deixamos a nossa mente captar aquela situação de uma forma que parece que não conseguimos pensar em mais nada, não é? Porquê? Porque a nossa mente está fixada naquilo, não é? E voltando na regra número 3, já mexeu com o nosso emocional. Claro. E nós não podemos tomar decisões importantes com certeza. com as emoções. Que Verdade, nós vimos é na verdade. regra da semana passada. É verdade. Então não nós é? temos que trazer a nossa alma cativa, não é? Isso. E o salmista diz no Salmo 62, 5, diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Pois é. Não é? Então, a nossa alma, ela não quer nada com Deus, não é? Não. Mas A velha natureza. a velha natureza não quer. Mas nós temos que a trazer cativa, não é? Assim como nós temos que ter rédea num cavalo por domar, não é? Isso. Assim nós temos que fazer a nossa alma, como o salmista disse, não é? Ó minha alma, não é? Vem cá, não é? Vem cá, minha alma, porque somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus nós temos esperança. Exato. Porque nós vemos este mundo, não é? Nós vemos a situação em que nós nos encontramos, não é? Em que o mundo se encontra, não é? Mas nós temos a esperança em Deus. Eleva os olhos para o monte. A nossa De esperança onde virá o meu socorro? A esperança está nele. Está nele, não é? Os nossos olhos têm que estar fitos nele. Só ele. Temos que estar bem conectados com ele. Então, é importante como nós, muitas vezes a gente pensa assim, parece que só a mim é que me acontece, não é? Pronto, certas e determinadas situações, não é? Mas na verdade, se nós formos olhar, nós olhamos à nossa volta e vemos que o mundo, nós vemos que as pessoas, os irmãos da igreja, todos estão vivendo por aflições, Sim. não é? O próprio Senhor nos disse: neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Se tu nesta tarde estás vivendo por alguma aflição, olha, conecta-te com Deus, porque dele vem a tua esperança. Neste mundo nós temos aflições, sim, mas a esperança, ela vem de Deus. Conecta a tua esperança em Deus, porque é dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, Tudo. não é? Tudo. Então que nós possamos realmente estar bem conectados com Deus neste tempo que sim é difícil. Estamos atravessando um momento difícil de muita turbulência, mas tem bom ânimo, porque Jesus já venceu Já o mundo, venceu. Oh, não é? meu Deus. Jesus já venceu Já o mundo. venceu. Ele já venceu por ti as tuas causas. Ele já venceu as tuas dificuldades. Ele até já venceu este vírus. Já. Ele até já venceu este vírus. Não Eu é? creio nisso, claro. Eu creio nisso. Sim. Mas tens que estar conectado com Ele para que possas vencer com Ele. Não é, Bispa? Isso, Temos que estar exatamente. conectados com Ele para que possamos também vencer com Ele. Com certeza. E ele já declarou que nós já somos mais que vencedores. Amém, amém. Portanto, o vírus já foi vencido. Com certeza. Eu creio nisso. Com certeza, não é? que sim. O Senhor me deu para nós encerrarmos, passa tão rápido esse tempo. Amém. Em Isaías, no capítulo 40, você estava falando, né? Você estava falando do alentejo, da natureza, da criação.
falamos do céu, falamos do controle. É tão lindo. Na verdade, falamos da criação de Deus, Da não é? criação de Deus. E ele fala assim, no versículo 26, ele fala assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ele está falando das estrelas, ele conhece pelo nome. Aí ele fala, depois lá no versículo 28 ele fala assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não faz esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Comerão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é tremendo isso? Tremendo, glória a Deus. Ele conhece, ele que criou. Ele. Então, nos mantendo conectados com o Criador, fatalmente e certamente chegaremos no porto que desejamos. Isso. Porque Ele é a nossa esperança. Verdade. Ele é a sua esperança. Amém. Através de Jesus, você pode estar conectado com Ele 24 horas por dia. Independente da situação que você encontra, independente da nacionalidade que você tem, independente de tudo, independente até de você mesmo. Porque a única dependência aqui é do Senhor Jesus. Amém. Não é isso? Amém. É dele. Amém. Então, nesta tarde, eu faço um convite para você. Sabe, eu faço um convite e eu sei que esse convite sai sempre do coração da nossa apóstola também. Amém. Que é o convite para você fazer de Jesus o controlador da sua vida. Amém. O Senhor Verdade, da sua vida, verdade, né? verdade. Porque é isso. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a ponte que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos nos achegar novamente a Deus, verdade, não é? Então, Somente nesta em tarde, Jesus. é Deus. Yeah. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tempestade particular que você tem enfrentado, mas como nossa apóstola disse, vai passar, porque tudo tem um ciclo, Verdade, não é? verdade. Mas tem um que pode fazer a tempestade virar uma bonança na sua vida, Amém. que é o Senhor. É verdade. E nesta tarde eu te convido, mais uma vez eu friso, nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus, nós falamos do verbo que se fez carne, aquele que pagou um alto preço por você e por mim, aquele que abriu um novo e vivo caminho para que eu e você hoje pudéssemos estar novamente conectados com Deus. Eu te convido então nesse momento a você fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e repita comigo: Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar, pagando uma dívida que era minha, vencendo a morte que era minha, ressuscitando para me dar a vida eterna. E tudo isso pela graça de Deus. Por isso, Jesus, eu te convido a fazer morada no meu coração e te reconheço como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. A partir de hoje, seja o controlador, aquele que governa, aquele que me dirige, aquele que me dá a direção em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, eu me conecto agora a Deus
e com Ele ficarei conectada para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos, Amém. minhas queridas. A sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Com certeza. A minha vida é diferente todos os dias, porque Amém. todos os dias eu reconheço Ele como Senhor da minha vida, Glória a Deus. como controlador. É verdade. Amém. Vamos nos despedir Vamos. Eu queria só aqui deixar aqui uma pequena reflexão para as amadas lá em casa, amém? Que você possa, a partir de hoje, não é? Dedicar um tempo a Deus, desenvolver esta conexão com Deus, não é? Desenvolver esta intimidade com Deus para você conhecê-lo intimamente, não é? Porque nós só conhecemos alguém intimamente quando nós temos intimidade com ela, não é? Quando andamos, isso, quando caminhamos. É como um casamento, não é? Bom, mas hoje não temos mais tempo. Pois é. Mas é este o meu pedido de reflexão para vocês aí em casa. Desenvolvam um relacionamento com Deus, amém? Para que vocês possam viver uma vida feliz. Amém. Amém? Porque, na verdade, Deus tem tudo de bom para ti, ainda que tu não saibas, mas Ele quer o melhor para ti. Amém. Amém? Ele quer o melhor para nós. Com certeza. Ele quer o melhor para os seus filhos. Assim como um pai quer o melhor para os seus filhos, o nosso Pai Celestial também quer o melhor para ti. Amém? Amém. Então nos despedimos, não é, Bispa, nesta tarde. Sim. Um beijinho, até para a semana. Para a semana. Para a semana, cá estaremos de volta. De volta, não é? exatamente. Um beijinho para vocês aí em casa também. E porventura, se vocês querem ter mais informação sobre as nossas reuniões, podem visitar o nosso site, Facebook, o YouTube, não é? Que vão encontrar lá mais informação. E esta reunião é passada às quartas-feiras, sim, não é? Todas as quartas às 15h30, e temos as nossas reuniões presenciais, isso, não é? Que são às quintas-feiras, às 15h30, aqui no Casal do Marco. Se vocês querem nos conhecer, para nós seria uma grande honra, não é? Conhecer você que está aí desse lado. Se nos quiserem conhecer e poder também crescer connosco um pouco mais na palavra, visitem-nos à quinta-feira às 15h30. Amém. Cá estaremos à vossa espera. Um beijinho muito grande, até para a semana. Tchau, tchau.